de pé pelo poder da sua palavra. Daí então nós precisamos começar a entender que para vivermos a plenitude, a felicidade, o relacionamento de tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós precisamos entender que a manifestação do poder de Deus se revela pela sua palavra. Quando João vai relatar a manifestação do Filho no seu Evangelho, capítulo de número 1, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo. Por quê? Porque o Filho estava com ele no princípio, antes de todas as coisas. Então João não vai gastar tempo da sua escrita para falar o nome do pai de Jesus, o nome da mãe de Jesus, não. Ele já vai direto no ponto lá do princípio. Ele vai dizer assim: no princípio era o verbo. Verbo é o quê? Palavra. Completa para mim. Verbo é o quê? Vamos embora, sem preguiça. Verbo é o quê? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Nele quem, gente? Na manifestação da palavra. Então veja, tudo que vive, tudo que respira, tudo que existe, tudo que há, tudo que foi criado, tudo que subsiste, a sustentação do universo, o firmamento, o limite das águas, a direção do vento, a vida do homem, o DNA, a célula, a genética humana, o estabelecimento da espécie, tudo existe, subsiste, se mantém pelo poder da palavra do Senhor. Irmã Camila, por que você está dizendo isso? Para você entender que se você deseja viver o primeiro princípio, que é se relacionar com Deus, você só vai conseguir fazer isso observando a sua palavra. É a palavra de Deus que manifesta isso. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. Você não pode tratar a palavra de Deus como se estivesse lendo uma apostila. A palavra de Deus é a manifestação do poder de Deus. Quando você entende isso, você se torna apto para receber a manifestação do poder de Deus na sua vida. Se ligue, porque eu estou lhe dando uma receita. É exatamente como se fosse uma receita. Uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, a gente pensa que tudo precisa ser manifestado pela fé. Mas veja bem, a fé te habilita a receber, mas a fé não vem para aferir o poder de Deus. Quem crê, recebe do poder de Deus. E quem não crê, não recebe, mas não pode fazer com que Deus deixe de ter poder por causa da sua incredulidade. Quem está entendendo, diga amém. Você vai entender melhor, olha o que o texto vai dizer. É necessário, o autor da carta aos Hebreus vai falar, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, a manifestação da fé me habilita a receber, mas ela não determina se Deus tem poder ou não. Olhe para a criação do livro do Gênesis. Quando o Senhor Deus disse, haja luz, quem foi que disse amém? Quando Ele disse, haja luz, quem foi que disse eu creio? Quando Ele disse, haja luz, quem foi que falou assim seja? O coral dos anjos concordou? Houve uma confirmação celestial? Alguém ligou na terra para ser ligado no céu? Não. O texto vai dizer que Deus disse, haja luz e imediatamente. Aí eu te pergunto, quem creu? Quem confirmou? Quem concordou? Aonde a manifestação do poder de Deus dependeu de fé no início da criação? Irmã Camila, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que fé te habilita a receber, mas não desmerece o poder de Deus. Então se eu fosse você, eu cria. Se eu fosse você, eu estava crendo. Porque o que o Senhor está dizendo é, o meu poder vai se manifestar sobre a vida de todo aquele que crê na minha palavra. Oh, aleluia! O autor da carta aos Hebreus vai dizer que todo o universo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há, não foi criado por forma aparente daquilo que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. É por isso que culto bom é culto que dá primazia à palavra. Louvor bom é louvor que canta a palavra. Igreja boa é a igreja que vive a palavra. Oração boa é a oração que a gente ora a palavra. Por que o texto vai dizer assim, ó, pedi e não recebeis porque pedi mal? Porque não conheceis as escrituras e consequentemente nem o poder de... Porque a única maneira de conhecer o poder de Deus é conhecendo as escrituras, conhecendo a palavra. O Senhor nos reuniu aqui nessa noite para dizer que todo o cenário, que tudo aquilo que foi despedaçado será restaurado pelo poder de sua palavra.
e a fé vai te habilitar a receber. Haverá a manifestação do poder de Deus por intermédio da sua palavra. Ame a palavra, pregue a palavra, ore a palavra, celebre a palavra, jubile na palavra, glorifique pela palavra, cante a palavra, exulte na palavra, celebre ao Deus da palavra. Aleluia, 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 aleluia. É a palavra. Talvez você diga, irmã Camila, mas eu tenho o Espírito na minha vida. Veja, sobre a terra que também era sem forma e vazia, pairava o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Não adianta, meu irmão, você pode subir monte, você pode ser do manto, do recanto, do voto, do propósito, do profundo, do oculto, do escondido. Tudo que vai acontecer será pela manifestação da palavra. Por isso que Jesus vai dizer, eu vou, o Espírito vem. E alguém pergunta, quem é ele? Ele diz, ele é aquele que testifica de quem eu sou. Testifica do quê? Testifica da palavra. O texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. E você diz, irmã Camila, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o Espírito de Deus, eu sinto que eu tenho uma chamada, eu sinto que eu tenho um ministério, mas por que as coisas não desenrolam? Porque sentir o Espírito sem ter uma palavra é sentir a presença sem saber o que fazer com ela. O texto vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas a terra era sem forma e vazia. O comando da palavra, o comando da palavra vai. Eu não sei se você está entendendo, mas eu creio que você vai entender. O Senhor te trouxe aqui para dizer, a minha palavra vai colocar em ordem o caos da tua vida. A minha palavra vai colocar em ordem a bagunça da sua vida. Que bagunça, irmã Camila? Tem áreas da sua vida que estão sem forma e vazia. Tem áreas da sua